Bom, 175º encontro e um dos mais especiais. Fruto de um esforço financeiro incrível do De Tudo Um Pouco Show Incorporation, né? Nós fizemos aí pegamos todo o nosso caixa, usamos todos os nossos limites de crédito na comunidade internacional, fizemos um depósito numa offshore e conseguimos contratar ele, o gremista Márcio Hervé, que não só complementa o nosso quadro na ausência da Nora, aliás, eu quero fazer uma nota depois sobre a Nora, mas que passa a se tornar o nosso quinto elemento efetivo. Seja muito bem-vindo, Márcio. Que honra nossa poder contar com o nosso decano do De Tudo Um Pouco, que sempre nos brinda com textos muito saborosos. Obrigado, obrigado. Assim, ah, junto com vocês aqui, que já fizeram 175, né? E homenageando a Madonna, que está no Brasil, eu estou me sentindo like a virgin, né? Porque for Prometo. the very first time, né? Mas é aquele troço, a gente só é virgem uma vez, né? Depois segue o jogo. Então, vamos lá. A nossa promessa é seremos carinhosos. Isso. Então, Bom, pelo menos, já que é inevitável que seja é com isso carinho. aí. Toma Agora é o aí, segue o seguinte, vou jogo. fazer aqui um registro que tem finalidade legal. A Nora foi liberada pelo nosso RH por 3 semanas. A quarta estava sob júdice, se a gente ia descontar em folha ou não, mas tinha uma condição prévia, que era o seguinte: o envio regular de fotos da viagem para o grupo, o que não está acontecendo. E isso aí pode ser judicializado, isso pode ser levado para o nosso departamento pessoal, isso pode custar Não, pelo vai chegar menos uma no advertência. STF. Tranquilamente, né? Vai Hoje em chegar dia, lá. pô, se o cara mexer com a baleia chega, né? Com alguma cagada vai dar, mas tudo bem, vamos lá. Bom, a gente começa sempre o nosso bate-papo num clima super bem-humorado, como tem que ser, mas existem assuntos sérios que absurdamente temos que tratar em 2024. Eu confesso a vocês que eu, com 56 anos de idade, nunca imaginei na minha vida, né? Talvez por não me dar conta de um mundo que tivesse oculto, velado aos meus olhos, mas eu nunca imaginei na minha vida que em pleno 2024 a gente tivesse que discutir o antissemitismo, em particular esse movimento que está acontecendo nas universidades americanas, que sempre foram considerados, né, grandes referências acadêmicas, e hoje eu fico me perguntando se eu tivesse a condição, se eu mandaria um filho meu estudar numa universidade americana dessas que a gente está vendo que estão sendo alvo de protestos, né? E fascistas são os outros, né? Impedindo o primeiro e mais elementar direito das pessoas, que é ir e vir. Vi uma cena chocante de um professor sendo impedido, inclusive por um membro, né, da próprio corpo diretivo da faculdade, como se aquela atitude dele de adentrar ali o campus fosse um sinal de enfrentamento. Eu não poderia, apesar do Márcio estar debutando aqui com a gente hoje, mas eu não poderia deixar de começar com você, Xará. Como é que é isso, cara, em 2024, na mais desenvolvida democracia do mundo, a gente lidar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de movimento, ver imagens que a gente jamais imaginaria que pudessem se repetir. Eu vou dar aqui um spoiler. Já está no forno, está saindo, deve sair entre hoje e amanhã, uma série de artigos meus sobre Israel e a ONU. E num dos capítulos a gente fala da propaganda que a ONU faz pela causa palestina. E várias resoluções, a ONU ela enfatiza a importância de fazer a propaganda junto aos públicos dos Estados Unidos e da Europa, que eram os países mais refratários, digamos assim, à causa palestina, enfim, toda essa coisa que, na verdade, era mais um pivô da Guerra Fria, né, até 89. Então, isso que está acontecendo agora nas universidades, ela é fruto de uma intensa campanha de décadas de propaganda. Já no fundo, a Palestina, ela é
a parte que sofre, né, o oprimido, e os estudantes, você sabe, né, já fomos estudantes, estão sempre do lado dos oprimidos. Então, eu não vejo nem como um antissemitismo nesse sentido, né, de ser, acaba sendo indiretamente, né, porque afinal, quem que é o opressor, né? Para partir daí para ir para um antissemitismo é um pulinho, mas o início é a proteção do oprimido, né? E isso é fruto de uma propaganda de anos, né? Instilando esse tipo de, enfim, de pensamento, de atitude. Então, não é surpreendente, não. Acho que, aliás, é bem esperado e faz parte de toda essa agenda. Quer dizer, passou, ela vai se adjornando, né? Essa defesa dos palestinos, né? Ela vai se modificando com o, o zeitgeist, né? De cada momento e hoje quase faz parte da agenda woke, né? É o kit, né? Porque faz todo um kit de proteção, no caso, agora, não é mais dos oprimidos, mas de uma minoria, né? Então, é muito compreensível que isso esteja acontecendo, infelizmente. Ô, Vitão, hoje você vive numa ponte aérea aí, né, entre os Estados Unidos e Brasil. Por mais que a gente possa, né, hoje com o mundo globalizado, com a facilidade aí das telecomunicações, da gente ter acesso aos jornais, aos canais de TV, aos mais diversos perfis no YouTube, eu ainda tenho a sensação de que você estar no lugar, né, você viver aquele dia a dia, aquele cotidiano, né? Aqui no Brasil a gente diria a conversa de padaria, né? Eu não sei aí se nos Estados Unidos seria a conversa ali na fila do caixa do Walmart, se a gente pudesse traçar um paralelo, mas você que está fazendo essa ponte. É, inclusive tem um filho, né, em fase acadêmica, ainda que não imagino eu numa faculdade que não esteja sendo atingida por esse movimento. Como é que você vê isso? Bom, eu acho primeiro que com o advento aí das redes sociais, essa mídia online que a gente tem hoje, que coloca tudo no ar de forma tempo real, qualquer um vira jornalista e tudo mais, existe uma amplificação de movimentos, às vezes, que são irrelevantes, mas que se eles ganham a capa de um portal qualquer, parece que eles são extraordinariamente relevantes. Não são, né? Então, vocês devem lembrar dos seus tempos de faculdade, todo mundo lembra, eu fiz Unicamp, sempre tinha lá um barulho organizado pelo DCE, movimento para cá e movimento para lá, não tinha rede social naquela época. Eram movimentos irrelevantes, né? Eu fazia meu curso lá de engenharia, eu ia estudar, estava nem aí para aqueles piquetes organizados pelo DCE, que de tempos em tempos se mobilizavam para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que tem um quê disso aí também, tá? Muito provavelmente são movimentos, juntam lá os gatos pingados em cursos mais à esquerda, né? É um curso de filosofia, nada contra, mas é onde isso está enraizado, né? História e tal. E eles juntam lá, a galera faz uma panelada, mas isso nem de longe representa a maioria das pessoas que estão lá, que elas estão alheias a essa situação. Minha visão é um pouco. Aí o que acontece? Sai na mídia, sai aqui no veículo, aqui, você coloca no Instagram, e parece que aquilo é uma situação que está como um vírus tomando conta do país todo. Não é nada disso, né? Você citou o Eric, frequenta a Universidade do Texas, que não é, obviamente, uma Columbia, um Berkeley, que são escolas notoriamente mais com muita frequência mais à esquerda, Pensas, mas lá né? também O é, cara, mas, são mais mas pensas, assim. teve, mas lá também teve, do que ele falou, teve lá um pessoalzinho tendo baderna e tal, bloqueando a entrada, e, então, desviou e foi para aula. Aí parece que existe uma comoção. Não, tinha 50 mil alunos lá, tinham lá 50
fazendo ruído. Esse ruído é amplificado, porque você vai postando e viralizando. Parece que é uma grande movimentação. Não vejo assim. Tá? Então, eu acho que esses idiotas sempre existiram. Né? Esses movimentos que sempre existiram. Antes não tinha mídia para dizer que eles estavam batendo panela e tal, mas hoje tem. E às vezes existe a falsa sensação de que eles são maioria, nada, é uma minoria ruidosa. Entendeu? É que as mídias hoje se disseminam de tal maneira que parece que é um grande tema. Então, se você fica insistindo em colocar o mesmo assunto nas mídias, de repente você tem a impressão de que aquilo é um grande elemento de mobilização. Não é. Não é. Então você vai lá, assim, não sei exatamente se nessas escolas específicas causou um transtorno maior, mas o cara que está lá querendo estudar, vai lá estudar e acabou, ele se vira, ele fura o bloqueio e vai. Então eu acho que há um exagero aqui, em termos de relevância desse movimento. E, obviamente, tem um patrocínio aí dessas entidades, existe a propaganda e tudo mais, mas eu acho que e nós vamos até falar de redes, né? Hoje, está na pauta. Sim, tá na nossa Acho que pauta. nesse mundo aí, você meio que amplifica, às vezes, fatos irrelevantes. E se você for pensar, sempre existiram. Mas em outros tempos, Não ganhavam não esse havia destaque, maneiras de essa canalizar, não ganhava notoriedade. essa notoriedade. Então, assim, eu vejo isso como um movimento espúrio, tá? Ó, Existe Vitor, eu sim vou ser bem sincero com um você. flanco. Eu espero que você esteja coberto de razão. Acho que traz um certo alívio, né? Você está mais próximo disso, mas eu ainda confesso um certo espanto diferente do Xará, que talvez mais cartesiano do que eu, menos latino, né? Afinal, eu sou Costa Porto e ele é Gutermann, né? Tem uma visão mais tranquila. Bom, vamos falar aqui com o Márcio, né? O nosso decano, a voz da experiência, né? Se somos sempre eternos aprendizes, está aqui o nosso mestre. E você, Márcio, como é que vê esse movimento aí que toma conta das faculdades americanas, né? Em relação supostamente pró-Palestina contra um Estado E de daqui a Israel que pouco vai seria. começar aqui, hein? Eu não tenho dúvida disso. A gente Daqui a importa pouco. tudo. Não tenha Não tem. dúvida Aí é disso. fácil. É. Que você vê? Como é que você vê? Qual que é a sua leitura desse movimento, Márcio? Bom, já que você falou que eu sou o decano, né? Eu, eu vivi em 1968, maio de 1968, né? Quando isso começou lá na França, né? E foi um movimento, começou assim, claro que eram outras situações, era outro mundo, né? Mas eu me lembro que um dos líderes famosos, que era o Denis Lerouge, né? Um tal era Daniel, não sei, não me lembro do nome do cara todo, mas ele falou uma coisa, alguns anos depois, ele deu uma entrevista e falou isso: olha, o nosso movimento ganhou uma dimensão tal que, num determinado momento, se a gente quisesse, a gente derrubava o governo da França. E aí nós olhamos um para a cara do outro, pô, o que que a gente vai fazer? O que que a gente... Por quê? Na época era um cadinho cultural completamente diferente, nós tínhamos Guerra do Vietnã, a gente odiava o establishment, que a gente não sabia exatamente que porra era, mas a gente odiava, né? E da mesma forma que hoje existe, né? O ódio ao opressor, ao malvado, ao capitalismo e coisa e tal. Quem não foi comunista aos 18 anos não tem coração, né? E esse é um ponto, né? Então, e na época ainda tinha outras coisas, tinha o fim da Igreja Católica, tinha a revolução sexual nas mulheres, né? Eu chamo de descriminalização do orgasmo feminino, né? Porque antes era crime, né? Depois foi descriminalizado. Então, tudo isso entrou, hormônio, racismo, e tudo isso explodiu, né? De uma forma até bem mais pesada do que isso que eu vejo hoje. Então, outro ponto que eu digo é o seguinte: não existe classe estudantil. Eu não consigo ver uma classe estudantil. Eles estão estudantes, eles estão, né? É, são sustentados, na média, são sustentados pelos pais, não têm família ainda e tal, não sabem direito o que vão fazer da vida,
Um estudante de humanas é completamente diferente do estudante de exatas, né? O Vitor acabou de falar nisso. Então, eu não vejo assim, a classe estudantil, não tem, né? Não tem. É uma coxa de retalho. Um monte de gente, tem filho de pobre, tem filho de rico e tal, estão tudo junto naquele bolo. Então, movimento liderado por estudantes, né? Eu não levo, eu estou na mesma posição do Vitor, eu não levo tão a sério assim. Agora, conforme disse muito bem o Guterman, é reflexo de uma cultura, né, que está sendo, que é a cultura de que Israel é rico, a Palestina é pobre, e nós somos contra os ricos. É, é aquele raciocínio que a esquerda, infelizmente, nunca conseguiu sair dele, né? A economia, né? Quem sou eu falar economia na frente do Gutermann, mas a economia, aquela visão de economia é um jogo de soma zero. Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, se tem alguém muito rico, é porque ele tirou o dinheiro de alguém que está muito pobre. Claro, depois que você evolui, tem gente que evolui, tem gente que não evolui. Depois que você evolui um pouquinho, eu sou só engenheiro, mas saber fazer conta eu sei, você aprende que não é exatamente essa a ideia, né? Não é tirando o dinheiro do rico que você vai melhorar a vida dos pobres, embora muita gente acredite nisso. Então, só fechando, eu acho isso, tá? Eu não vejo isso com a amplitude que algumas pessoas estão vendo. Eu vejo isso como um reflexo de uma cultura, sem dúvida nenhuma, e não tenho a menor dúvida que em terras tupiniquins vai chegar isso aí, sem a menor dúvida, vai chegar aqui, vai ter a mesma bagunça. Mas, enfim, eu não vejo isso aí como uma coisa tão relevante. Agora, hoje em dia, esse troço, né? O mundo, né, hoje em dia é muito maior, então a mídia traz isso para frente, e aí isso aí. Mas, assim, eu não vejo, assim, eu vejo com preocupação o fato de que tem muita gente que está acreditando ainda nessa teoria, né, de que os ricos são malvados e a gente tem que acabar com os ricos, e se Israel é rico, eu sou contra ele, e tal, e o palestino é o pobrinho que está lá apanhando. Então, tem muita gente que acredita nisso, e hoje esse fenômeno da intercomunicação global, ele leva isso para um patamar que em 1968 certamente não tinha, né? Mas, enfim, quem viveu 68 e viu o que aconteceu, e no fim das contas, né, os reflexos de 68 foram muito bons, de um modo geral, né? Você não pode comparar o racismo de hoje com o de 68, você não pode comparar o tratamento de homossexuais e minorias de hoje com o que era de 68, a situação da mulher hoje com a situação. Então, acabou que no bolo isso acabou sendo positivo, foi positivo. Hoje tem alguns outros problemas. Mas, enfim, então, basicamente, não levo isso muito a sério, não acho que seja tão sério assim. É reflexo de uma cultura altamente perigosa, isso é verdade. E vamos ver o bicho que dá. Vamos ver o bicho que dá. Mais Bom, ou menos vamos. isso. Antes Pode falar, do Xará. Porto, eu acho que o relevante, valeria até mais uma rodada, é saber se o governo Biden muda a posição em relação a isso. Porque isso que importa. A única coisa que importa, de fato, é a posição do governo dos Estados Unidos em relação ao conflito. Se esse movimento tem ou vai ter alguma influência nisso, vai ser importante. Se não acontecer nada, é isso. É flatulência, Xará, né? não consigo deixar de perguntar. Se, por exemplo, se esse movimento ganhasse relevância ao ponto de mudar a tônica da política externa americana em relação a esse conflito, você acha que, em termos eleitorais, isso seria bom ou ruim para o Biden? Então, tudo é cálculo eleitoral agora, né? Sim, O Biden só mudaria a sua postura se fosse. Tem um balanço aqui, né? Porque efetivamente Estados Unidos tem uma tradição que perpassa governos democratas e republicanos. É difícil de você mudar sim. radicalmente, né? Você pode mudar o tom. E o Biden certamente está num tom mais crítico do que estaria o Trump. Agora, quanto isso, e aí não tem uma resposta, né? Eu acho que o pessoal, analista político, está tudo batendo cabeça. Você Quanto marcaria um triplo, isso, então, agora?
Porque quanto isso está influenciando, porque tem, enfim, você tem o Eu não pessoal, claro, marcaria. Eu não marcaria o triplo. não, Opa, o que você Não. Eu acho marcaria? que o wokeismo não é popular. Eu Não é concordo. popular. E eu vou além. Você pode ter uma camada da população que, ó, e tal, mas Não com só a não é massa, não é. concordo. Eu acho que uma E mudança do Biden, nesse sentido, vai causar dano. Ele não vai mudar de posição, na eu minha tô com opinião, o né? Vitor e diria mais. Eu já percebo que as mãos que deram de comer para este movimento já começam a levar as primeiras mordidas, né? Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, né, comediantes que até ontem estavam apoiando esse tipo de agenda, em alguma maneira já serem vitimizadas por ela, né? Então eu tenho a sensação, assim como o Vitor, de que também, se o governo americano mudar sua posição, eu acho que existe uma minoria, uma maioria muito silenciosa que não veria com bons olhos isso. Sobre a pergunta que eu havia feito a vocês, depois de ouvir o Márcio, depois de ouvir o Vitor e do próprio Marcelo, eu me sinto um pouco mais tranquilo, porque diferente de vocês, né, eu confesso um certo temor e espanto que em 2024 haja espaço, ainda que para uma minoria, que bom que seja assim, agir de forma tão radical em espaços, né, de reflexão, de debate, que deveriam ser democráticos, como o ambiente acadêmico. Mas eu faço aqui uma colocação, né? E, na verdade, é uma pergunta que, na prática, é uma crítica, né? Se esse pessoal está tão preocupado com o opressor, aonde eles estavam que nunca se posicionaram contra o Hamas, que é o verdadeiro opressor do povo palestino? Porque o Hamas chegou ao poder através de um processo eleitoral, mas superado isso, nunca mais se submeteu a nenhum tipo de escrutínio, né? Não hesita em usar a sua própria população como escudo, transforma residências em pontos de lançamento de foguetes, de morteiros, transforma hospitais em quartel-general, persegue o cidadão comum. Então, eu fico me perguntando, né? E esse pessoal que fala de opressão, quando é que eles vão se lembrar dos sequestrados? Quão mais opressor você pode ser do que sequestrar alguém, tirar de forma violenta alguém da sua vida, do seu seio familiar? Então eu vejo um contrassenso, uma contradição tão absurda que eu queria saber, né? Se a preocupação é com o opressor, onde é que eles estavam, né? Antes o Porto. desse conflito. Diga, Porto, Xará. são os mesmos que acham que o Fidel Castro libertou o povo de Cuba. É a É. mesma coisa, é igual. É. No E é fundo, o Hamas nós. está libertando o povo. Pode ser que você não esteja vendo isso agora, mas depois você vai ver. Eu acho que Mas o Márcio queria e complementar o essa raciocínio turma, dele. Ah, desculpa, fala, Vitor. não, essa turma sempre esteve por aí. Não, não adianta você discutir. É uma coisa que eu ia falar com a turma lá do Gol. É a história do jogar xadrez com pombo. É isso. Assim, eu acho que o cuidado que se deve ter é não deixar esse pessoal se tornar mais relevante do que ele é. Eles não são relevantes, né? Na minha opinião. Aí, E por aí, exemplo, se eu Márcio? Ah, transbordar isso para desculpa, São Vitor. Paulo, se eu transbordar para São Paulo, onde tem um representante exatamente desse tipo de pensamento, candidato a prefeito, né? Que seria a reflexão do exatamente esse tipo de manifestação, tal, que é o Bolsonaro. É só não ser prefeito. Assim, ele não dá para calar o cara. Ele vai estar aí falando as bobagens que ele quer falar, tendo um direito universal de falar o que a gente pensa, né? Então você tem que deixar. Assim, é que as mídias, obviamente, dão voz. Parece que tem grande relevância. Vamos ver. Aí nós não vamos falar disso hoje, mas vamos ver a relevância dele no dia da eleição. Vai tomar uma surra, entendeu? Eu me preocuparia realmente com isso se ele ganhasse a eleição, mas não vai. Deus Então, te mais ou ouça. menos é isso. Enquanto esses movimentos se Tô mantiverem tentado a fazer o head. Tô tentado a fazer o é, head. Mas eu acho que o Márcio queria complementar o raciocínio dele para a gente avançar para o próximo tema, porque esse aqui, ó, parece besteira, mas a gente falou aqui meia hora já quase sobre esse tema. Márcio, você queria complementar alguma coisa?
Não, não, o que eu ia falar era exatamente o que o Guterman falou. É o mesmo cara que acredita que o Fidel Castro libertou o povo de Cuba, e não tem quem tire. Isso aí é um desvio Que na cognitivo, sei guerra, lá, que na guerra que da não tem Rússia com a jeito, Ucrânia consegue não estar tem a favor jeito, da não tem Rússia, jeito. né? Agora, o grande problema é o seguinte, né? Os fatos, né? Ah, os fatos, que merda que são os fatos, né? Os fatos derrubam todas essas teorias, né? Aí o cara, né? A gente está vendo cada vez mais a hipocrisia, né? Quando o filho do companheiro dá porrada na mulher, ah, não, até que isso ajuda e coisa e tal. Então, O o lado povo, bom, né? o povo é muito É a menos porrada, é a do que porrada do os bem, caras né? gostariam que fosse. É só isso. Bom, Então, já você que o, pega. Eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso, já tem alguns anos, sobre o politicamente incorreto. Quer dizer, você vê que o Bolsonaro, com todos os defeitos, com toda a campanha, o Bolsonaro perdeu aqui por fiapo de PT, ele foi 1%. Né? O Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Por quê? Porque, cara, quando o teu discurso se separa da atuação, fica complicado de você enrolar os caras de novo. é o Se que você seria a tal da coerência, Márcio? coerência, a palavra é essa, coerência. Bom, já o Márcio, olha só, né? Você vê quando você pode ser um grosso, mas se você jogar no meio de craque, seu jogo melhora, né? Que nem você jogar tênis. Você jogar tênis com prego pior do que você é uma merda, seu jogo nunca vai melhorar. Mas se você joga um cara melhor, ele vai exigir de você e o seu jogo vai melhorar. Pô, o Márcio, sem a gente combinar, no melhor estilo, eu não vou nem falar Ronaldinho Gaúcho, eu vou falar antes disso, no Aquele melhor canalha, estilo, não. no melhor estilo Mário Sérgio, o Vesgo, ele olhou para um lado e rolou a bola para o outro. Eu que não sou trouxa nem nada, vou aproveitar o gancho, já que ele falou do Bolsonaro, de ter perdido por uma eleição. Eu tenho uma sensação que alguns veículos de imprensa, a própria esquerda está começando a berrar isso. Essa semana o Vitor até compartilhou no nosso grupo um artigo do Joel Pinheiro, né? Meio tucanão ali, sempre para um lado, para o outro, mas falou que um bolsonarismo moderado seria bem-vindo. E eu, particularmente, já antecipando aqui minha opinião, acho que o Tarcísio é um cara pragmático. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu não apostaria que ele disputaria uma sucessão presidencial. Não acho que ele faria o mesmo caminho do Dória. Eu acho que ele concluiria ali, tentaria uma reeleição que me parece mais na mão do que uma eleição presidencial, mas de toda forma, parece que o nome dele começa a ganhar mais corpo. Acho que o Zema se desidratou um pouco. O Caiado é um nome que talvez é um cara que já está na política, mas talvez não tivesse tanto apelo. E o Tarcísio aqui em São Paulo está indo muito bem. Vou começar pelo Márcio agora. Márcio, o Tarcísio será candidato à presidência em 2020? Resposta de um super. Coisa simples, né, de se perguntar, né? Vai ser candidato e se for, tem chance de ganhar? E se for candidato, a eventual chance de ganhar ou não, vai ser contra o Lula, vai ser contra a Haddad? Já vamos fazer o bolão aí. O que que você acha? Rapaz, essa pergunta é boa, né? Você Essa é sabe que legal. nós temos aqui direito a alguns triplos, né? Isso. Às vezes coluna um, coluna 2, coluna do meio, mas de vez em quando você pode sacar a carta do triplo aí, como o Xará fez na questão do impacto lá da mudança, eventual mudança da política americana Ah, em relação ao Biden. Se você quiser, você pode sacar seu triplo, mas fica à vontade. não, só fazendo assim um rewind, né? Eu sou da geração que acreditou no Lula. Nós acreditamos que o Lula ia salvar o Brasil, então eu sou dessa geração. Aí o Lula chegou e deu no que deu, né? Quando chegou em 2018, quer dizer, eu votaria em Beelzebub versus Lula, eu votaria em Beelzebub fechado, sem olhar. E Beelzebub foi o tal do Bolsonaro. Eu votei em 2018 no Bolsonaro. Acho que foi um erro estratégico enorme não deixarem o Lula concorrer, porque ele ia apanhar, ele ia perder. Eu tenho quase certeza que ele perderia. Inclusive, se você lembra, no segundo turno, a dupla Haddad e Manu, eles foram orientados a separar a imagem deles do Lula. Não sei se você lembra disso, eu lembro Sim, perfeitamente. Bom, então, só para chegar no Tarcísio. Bom, então, em 2018, votei no Bolsonaro. Ponto. Né? Me arrependi? Não. Votaria
em Beelzebub contra o PT. Agora, o Bolsonaro se revelou um cara, realmente, as atitudes dele, a forma dele fazer, eu digo, pô, esse cara não dá, esse cara não dá. E em 2022, agora, aproveitei o fato de ter 70 anos de idade, eu digo, para votar entre Lula e Bolsonaro, eu não saio de casa. Pô. Então, eu entendo que hoje a pior coisa do mundo que pode acontecer é um segundo turno entre Lula e Bolsonaro de novo em 26. Aí é porque esse país não tem jeito mesmo, a única saída é o aeroporto. O Tarcísio, eu acho que a gente tem que ter muito, nós, que eu acredito que hoje a gente é a maioria do eleitorado, ou seja, tem o grupo fechado com Lula, que acha que Lula é Jesus Cristo 2.0, melhor que o original, mas é cada vez menor. Tem um grupo fechado com o Bolsonaro e tem um grupo que, na minha visão, estaria buscando uma terceira opção. Nós não podemos querer caprichar muito. Ah, não, mas o Zema é feio, não sei o quê. Vamos fechar com o Tarcísio? Vamos fechar com o Tarcísio. Maravilha. Se ele for com o Lula para o segundo turno, se ele for com o Bolsonaro, ou se ele for em vez do Bolsonaro, eu acho que ganha. Então, eu estou aberto, assim, entre Lula, Bolsonaro e o Tiririca, eu voto no Tiririca, ponto. Mas se tiver alguém melhor que o Tiririca, né, tipo Tarcísio, Mas, Zema, o Eduardo Leite lá do Sul, um cara, qualquer mas um desses o caras, eu estou Bolsonaro não é uma opção. Bolsonaro não é opção, está fora do jogo. Tá, se tiver fora, maravilha. Não, mas Maravilha. ele está inelegível por 8 anos. Não tem como Ah, A essa gente no situação. Brasil, a gente não consegue cravar isso. Não, não, no mas Brasil, para o Bolsonaro dá para cravar, porque ele tem uma corte que é, Não é, sei. é oposição a ele. Então, mas é que, então, bom, aqui é mais teoria da conspiração do que análise política, mas o Você STF pode vendo que o Lula poderia perder de alguém, liberaria o ressuscita o Bolsonaro. Bolsonaro, que é a Pode única ser. pessoa que o Lula Não, ganha. isso, não duvido. E a única pessoa que o eu Lula acho. ganha, a única pessoa que o Lula ganha, se é que ganha, né? Não, eu acho que Ainda que não eu ganha também, também. então, desfazendo a minha teoria, a minha própria teoria da conspiração, não acho que o STF e uma parte relevante do establishment esteja casado com Lula. Está casado com alguém que mantenha o status quo. E o Lula é um cara, assim, o Lula traz o PT junto, é um cara complicado. Não ele em si, mas o partido, enfim, e dá para ver por essa bagunça no Congresso que, de fato, bagunça muito o meio de campo. Então, se tiver alguém, uma alternativa, que não seja o Bolsonaro, vai ficar tudo como está. Portanto, seria um motivo para não ressuscitar o Bolsonaro, né? Então, Ó, Xará, já que a palavra está com você, a Você criou pergunta, a teoria da Teoria e conspiração e criou desmanchei a a teoria, exato. antiteoria da teoria, muito conspiração. bom. Exatamente. De novo, já não vai poder usar mais o triplo. Mas já que você fez uso da palavra, eu vou concluir com você para passar para o Vitor. Mas você acha que o Tarcísio vai ser esse candidato da direita? E se for, tem Então, chance de ganhar do Lula? eu vou lembrar dois políticos opostos que vão ilustrar aquilo que eu quero dizer. Um é a FHC, o outro é o Dória. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Você precisa ser levado Sim, concordo. pelas circunstâncias, por um certo movimento político a ser candidato à presidência da República. O FHC foi isso, né? Sim, O pai do Plano Real, era absolutamente natural que fosse o cara. Ele inclusive usa, né, uma expressão, colocaram a bandeira na minha mão e eu vou carregá-la, né? Então colocaram a bandeira, não é que ele pegou a bandeira. sim. E o Dória foi ao contrário. Ele forçou desde o início, desde que se candidatou à prefeitura de São Paulo, ele tinha na cabeça que ele queria ser presidente da República, Tanto né? é Ia que ser implodiu candidato. o Então PSDB, né? ele Acabou com o implodiu o PSDB. PSDB né? Ele tentou arrancar a bandeira, né? E depois desistiu, tal, porque não tinha apoio nenhum. Acho que o Tarcísio é muito mais FHC do que Dória, Concordo plenamente. Ainda que né? não tenha o charme acadêmico do Fernando Henrique Cardoso, mas politicamente me Mas do parece alguém ponto de muito mais vista razoável, político, ponderado, isso. menos Então, vaidoso, né? assim, é difícil de dizer hoje, não é que eu estou cravando triplo aqui, é porque a gente não consegue ver como vai estar o movimento político em final de 2025, 2026.
Precisamos ver com essas eleições, né, municipais, como é que o PT vai sair dessas eleições, como vai estar a mesa da Câmara no próximo biênio. Enfim, são uma série de circunstâncias, como é que vai estar a inflação, né, a coisa econômica, porque aí o movimento, a bandeira vai para a mão, e ele é um cara que está bem posicionado, né? Claramente, se tiver que ir a bandeira na mão dele, ele está lá para recebê-lo. Mas ele não vai forçar a barra, né? Então, por isso, precisa ver as circunstâncias. Acho que ele é, sim, candidato, mas O precisa Ele ver as joga. governador de circunstâncias na São época. Paulo, né, Ele não mantidas vai as forçar a CN... barra. mantidas as CNTPs, o governador de São Paulo já é um natural candidato, qualquer que seja o pleito, né? Mas às vezes mais, às vezes menos, mas estando ali no Executivo de São Paulo, comandando o segundo maior orçamento da nação, o cara ali já é naturalmente candidato, né? O Mário Covas foi candidato um dia, o Paulo Maluf lá atrás, antes de ser governador, mas também foi candidato um dia, né? O próprio Alckmin, Serra. Então, e você, Vitor, você acha que o Tarcísio sai? Se sair, tem chance de ganhar? Abriria, porque eu tenho a sensação que, assim, a reeleição dele como governador, para mim, eu afirmaria hoje que Não, tá é dada. líquida e certa. Ele Líquido e trocaria certo. isso por uma disputa eleitoral, havendo uma dúvida? Porque eu acho que o cenário Sim. também segue polarizado, a não ser que a economia se deteriore de uma forma tão absurda, que também não é algo a se descartar, né? Mas chegando num cenário polarizado, ele trocaria o certo pelo duvidoso, na sua opinião? Eu acho que se houvesse um consenso ao redor do nome dele, tem que ver o quão fragmentado estará esse flanco, né? Se vai estar muito fragmentado, talvez não seja muito atrativo, né? Tem quatro, cinco candidatos nesse espectro, aí vai ter que dividir voto com um bando de gente, então é melhor ficar aqui em Exato. São Paulo. Então depende do movimento ao redor. Se for uma coisa que convirja, pode ser que ele tope o desafio. De fato, para mim, a reeleição está garantida, É. né? A Bom, reeleição de São Paulo está garantida. E o movimento lógico seria fazer esse salto na outra eleição, não nessa, na outra. Seria o lógico. Não querer colocar o carroça na frente dos bois como fez o Dória, né? mas dadas as O, circunstâncias, né? Dadas as circunstâncias, para mim, eu tenho certeza que o governo atual, ele chega cambaleante para a reeleição. Esse índice de popularidade líquida aí, que a gente comenta tanto, está perto de zero, não vejo ele aumentando. Eu vejo ele caindo e talvez naquele ano da eleição, aquela coisa de bondade e tal, deu uma melhorada, mas ele deve chegar, na melhor das hipóteses, como está hoje. Eu não vejo um grande salto, porque não tem dinheiro no bolso para fazer bondade, né? Não tem dinheiro no caixa. E o que é um cenário Sabemos que adverso para o Lula, né? Nunca lidou com isso. o governo que tem briga interna, enfim, não tem uma visão de futuro, a gente já sabe, né? São incompetentes. Então, não vejo um cenário positivo nesse sentido. Chegando para disputar a reeleição com a popularidade zero, vai ser uma eleição apertada. E assim, a probabilidade de perder é grande. Aí, quem é que vai ocupar esse espaço aqui à direita? Aí eu acho que o risco maior é ter muita fragmentação. Esse é o risco maior. Mas, de alguma maneira, o segundo turno vai convergir alguém. E Bom, sobre a sua pergunta, se vai ser Lula ou Haddad, vai ser Lula. Você acha que o cara não tira, não larga o Se osso tiver com o de fígado jeito inteiro, nenhum. Lula. Não vai largar o osso jamais. Ele adora o poder. Ele é Jamais. viciado em poder. Concordo bom, Então será o então, plenamente. Lula, a Vitor, menos que não tenha olha, saúde, vocês né? estão facilitando a minha Sa- vida A, aqui. a Pode única falar, Fábio. pergunta, a única pergunta razoável aqui é entre Lula e Janja. Ah, tá bom. É verdade. Temos Porque se outros a Janja exemplos. quiser, Porque hoje a gente sabe o seguinte, né? Se o Lula, nas versões 1.0 e 2.0 era solto, hoje ele é mandado, agora é né? cabresto. Se na época da Dona Marisa ele era solto, de vez em quando aprontava ali umas tripuliazinha, tinha uma Uma passageira a Rosângela da mais ali vida. na comitiva presidencial e tal. Hoje a gente já viu que o bichão tá mais mandado do que nunca. Mas, ó, vocês estão facilitando demais a minha vida, porque às vezes eu confesso que eu tenho que usar a criatividade para amarrar um assunto no outro. Eu ainda sigo achando
que, como o Xará disse, tem que estar mais próximo. Acho que o Tarcísio é um cara bastante pragmático, só disputará a eleição com quase que, entre aspas, a certeza da vitória. E acho o seguinte do Bolsonaro. Na política, se você não pode ganhar, escolher quem ganha também tem muita importância. Então, e hoje, assim, nós não temos o próprio Lula reconheceu isso, né? Falando lá da manifestação da Paulista, hoje a gente não tem um líder com o carisma e a capacidade de mobilização que o Bolsonaro tem. Então, o Bolsonaro acatando, acolhendo uma eventual candidatura do Tarcísio e dando apoio a ele, porque é o seguinte: ninguém deixará de votar no Tarcísio por conta do apoio do Bolsonaro, mas muitos votarão no Tarcísio exatamente por conta disso. E, obviamente, estrategicamente pensando, para o futuro do Bolsonaro, dos seus filhos, da sua família, é muito melhor ter um governo aliado, né, do que seguir nessa perseguição absurda que notoriamente ele vem sofrendo. Mas, Vitor, obrigado por você me dar o gancho, porque você disse o seguinte, que esse Mas só governo... para É, fazer um negócio, acho que Bolsonaro será um grande eleitor nessa eleição. eu acho que ele é o fiel da balança Assim, e vai determinar a na, eleição. na próxima já não será, nessa ele será. Ah, sim, Na concordo próxima, eu plenamente. digo 2030. É, Eu só Em quero, 30. eu só quero terminar esse bloco aqui com umas palavras do jornalista Kennedy Alencar a Hum, respeito disso que está acontecendo aqui, que a gente está discutindo. A imprensa anda encantada com a terceira via de ocasião. Bolsonarismo moderado, isso não existe. O bolsonarismo é violento, misógino, preconceituoso, autoritário. Bolsonarismo é sinônimo de fascismo. Os democratas da pandemia não aprenderam nada. então você vê só, Só para né? deixar Isso é o registrado. Está maior, Kennedy incomodando, hein? Alencar. isso é o maior sinal do incômodo. Está Esse é o maior incomodando. atestado do incômodo. E esse discurso do Kennedy Alencar é o discurso corrente. Eu acompanho muitos perfis de esquerda. Quem fizer o estudo lá de inteligência artificial do meu Twitter vai falar: pô, esse cara aqui é o maior comunista, porque provavelmente acompanho mais perfis de esquerda do que de direita, que é com quem eu mais me identifico, ainda que eu não goste muito desses rótulos que parecem um pouco limitadores. Mas eu dizia que o Vitor me ajudou aqui a pegar o gancho para o próximo tema, que é o seguinte. O Vitor falou das dificuldades do governo, né? No truco, a gente diz o seguinte, né? Porteira velha, quando ronca, tem que ficar esperto, né? Porque o cara nunca fala nada no jogo, o cara truca, provavelmente ele não é ladrão, ele tem carta. Os mineiros se caracterizaram na política pela sua parcimônia, pela sua prudência, pela sua moderação. O Rodrigo Pacheco, ele tem um índice de mineiridade extrapolando o 10, né? Mais liso que o quiabo. E nessa semana ele soltou uma nota que, a meu ver, em se tratando de Rodrigo Pacheco, bastante significativa. Há quem diga que é jogo de cena e tal, e pode ser que seja mesmo. Mas ainda assim, talvez seja um recurso novo que ele esteja usando, porque ele nunca foi tão frontalmente, ele nunca se posicionou tão frontalmente contra o governo, claro, dentro da sua mineridade. O governo, né, sobre a questão da desoneração, o governo, o Congresso votou, o governo vetou, o Congresso derrubou o veto, não satisfeito, como se não houvesse Congresso no país, o governo lá judicializou, putz, caiu no zaninho, fiquei numa dúvida, meu Deus, será que ele vai apoiar será que ele vai decidir a favor do governo, contra, mas surpreendentemente, quem poderia imaginar o Cristiano Zanin, que por acaso foi advogado do Lula um dia, votou a favor do governo. Uma tremenda surpresa. Assim, muitos juristas ficaram boquiabertos com aquela decisão. Eu mesmo falei, meu Deus, quem diria, né? A gente imagina ali aquela independência enorme. Mas o fato concreto é que se o Arthur Lira já vinha ali na bota do governo, batendo frontalmente com Padilha, né, sem papas na língua, parece que o Rodrigo Pacheco também começa a se afastar do governo. Vou começar pelo Vitor agora, que me deu o gancho. Ô, Vitor, como é que você vê esse movimento aí do Rodrigo Pacheco? Você acha que é um jogo de cena ou, de fato, é mais uma pecinha no quebra-cabeça desse quadro do governo de estar se enfraquecendo dia após dia? Vindo do Pacheco, minha primeira resposta seria sempre jogo de cena, porque ele é o típico personagem do Centrão.
Mas esse movimento em particular é quase que uma afronta ao Congresso. Então, assim, por mais subserviente que ele possa ser, é um desaforo, sem entrar no mérito da causa, né? Esse seria o Então, você, famoso, tipo, quando a polícia prende o bandido, que o bandido fala assim, tá na mão, mas sem esculacho. é mais ou menos isso. Ele não tinha como não se posicionar, né? Quase que o legislativo já é afrontado diariamente pelo STF legislando, etc. Então, você se colocar no corner dessa maneira, então, ali não tinha como, o governo fez o truco e o cara chamou seis, né? Mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. É especificamente nessa causa. Não acho que ele esteja aqui assumindo uma postura independente, que vai romper, que vai fazer. Não, você vai jogar conforme tocar a música, ele vai se posicionar. Então, não dá para confiar no personagem, na minha opinião. Mas essa questão é meio que uma afronta, né? Não se posicionar seria se apequenar demais, né? Não tinha, essa opção não existia. Então, na verdade, você acha que assim, é muito mais pontual e fruto do evento em si do que representar um afastamento. Sim, Vou passar a bola para o Márcio. O Vitor já falou aí que para ele, se não é jogo de cena, mas também não dá para falar nada. O que você acha, Márcio? O Rodrigo Pacheco, com esse movimento, ele se torna mais independente do governo, menos automaticamente alinhado, ou você acha que é uma questão pontual, dado o tamanho da afronta? Não, em princípio, concordo com o Vitor. Eu acho que é pontual. Mas existe um contexto, né? E esse contexto está mudando. E diversos posicionamentos, né? Não só dentro do Congresso, mas você vê o que está acontecendo. O Lula foi eleito há um ano e meio atrás, mais ou menos um ano e meio, tá? Por uma margem mínima, sobre um candidato que era fraco, sofreu uma pressão de mídia, de tudo contra ele. E o Lula, mesmo assim, ganhou por 1%, um negócio desse, né? Com um ano e meio de governo, a popularidade do Lula já caiu, eu nem sei, o Vitor é especialista, né? Não sei quantos pontos caiu. Tá no E zero o a zero Lula, entrando no campo negativo, né? O saldo exatamente. líquido. Então, não, agora eu não sei quanto é que estava no início, mas certamente está caindo. tinha um E saldo de 15, mais ou menos. é, e ainda tem 2 anos e meio para eles fazerem besteira, porque é só o que eles sabem fazer. Eles não têm, eles não sabem fazer outra coisa. Então, em 2002, 2006, o mundo era outro, eles conseguiram enganar todo mundo, o Cristo Redentor decolando, aquela coisa toda, e depois a gente sabe o que deu. Agora, né, o truque dele já lá fora por exemplo, já não funciona. Ninguém tem ele não tem credibilidade nenhuma, cada vez mais está botando os pés pelas mãos, né? Então, é aquela coisa, né? Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha, né? Então, eu acho que tudo isso são sintomas, né, que o cara está desmoronando. E Então, o que que assim, mesmo que seja algo pontual, não deixa de ser mais uma pecinha no mosaico. exatamente, é mais uma peça, né, another brick in the wall, né? Ou seja, mais um tijolinho no Eu muro. adoro as Então, referências do Márcio. Fantásticas. O gosta, futuro né? nos garante boas sacadas. E você, Enquanto Xará, o que que você Enquanto a acha? memória funcionar, né? Enquanto a memória funcionar, o resto já deu perda total, mas enquanto a memória funcionar, tudo bem. Segue o Pô, jogo. Então vamos ótimo. lá. Xará, e você acha que esse movimento do Rodrigo Pacheco é para a torcida? Realmente ali pode ser que daqui a algum tempinho a gente olhando para trás veja que ali tenha sido um turning point? Como é que você vê? Eu acho que turning point não, mas eu vou até pegar essa coisa do contexto que o Márcio colocou bem, vou colocar um outro contexto. E, na verdade, não é só a briga entre executivo e legislativo, tem o judiciário aí, né? Tá todo mundo na banheira do Gugu ali. Tá um rola, rala, rola, Ah, ah, assim, é muito muito Ah, bom, gráfico. cara. Banheira do Gugu foi Ah, sensacional.
É o melhor do Você tem, jazz. Banheira do Pior que eu não Gugu. consegui você deixar de tem- imaginar o Rodrigo Pacheco e o Alexandre de Moraes em trajes sumários disputando sabonetes à tapa. Seria sensacional. Será que a inteligência artificial, a gente Com, ditando isso, poderia criar já- esse vídeo? com a presença da Luísa Biel, né? Não Olha poderia só, ser. orientando a turma. E aí, Xará, desculpa, eu não tive como não interromper, perdão. Não, tá certo, foi de propósito. O fato é que tem, quer dizer, vamos lembrar, né? Quer dizer, se- o Pacheco só tem mais 6 meses de vida, depois vem o Alcolumbre já começou a buzinar uma agenda anti-STF, né? Passar alguma legislação para limitar poderes, enfim, porque a base está fervendo, né? A base lá dos senadores. E daqui a 2 anos nós vamos ter renovação de 2/3 do Senado. Coluna de fofoca no jornal dizendo que o jantar que alguns ministros do STF tiveram na casa do Lula, não, na casa do Gilmar Mendes, né, com o Lula, foi para falar sobre as eleições, porque eles estão preocupados, porque o bolsonarismo pode eleger uma base forte no Senado, e aí o STF estaria ameaçado, né? Então, esse é o contexto, né? O contexto de não é desarmonia, mas de uma pastachute aí dos três poderes, uma espécie de falta de limites, né, entre os três poderes. E só piora É o motor rodando fora do a ponto? situação do executivo hoje, né, só piora a situação, porque você tem um cara que é popular, a economia crescendo, inflação baixa, você arruma isso, né? Todo mundo segue o líder. Agora não, agora está tudo meio, né? Um mal-estar generalizado, né? Então, E um líder que não casa que tem tem ajudado, falta né? Porque pão, quando abre a boca, né? não, pois é, mas é que ele sempre foi assim. Vamos esquecer as coisas, né? O Lula sempre É. foi isso que está aí. Ele sempre falou bobagem. Só que falar bobagem com o país crescendo a 5% é uma coisa. Falar bobagem com o país crescendo isso que está crescendo é outra, né? Eu. Então, Desculpa, Xará, perdão. não, não, pode continuar. Não, eu tenho a sensação de que nem tanto é meio ali, é meio calabresa e meio mussarela, né? Eu acho que não é 100% um jogo de cena combinado. Ó, galera, eu vou soltar uma nota ali, mas por favor, não fiquem chateados, acho que não é isso, né? Mas também, obviamente, acho que não é um enfrentamento. Mas entendo que já sentindo o fim do seu mandato chegando, talvez politicamente e talvez sentindo essa mudança de ventos que o próprio STF manifestou a sua preocupação, o Rodrigo Pacheco, até eleitoralmente, né, não queira sair do Senado como o cara que foi o capacho do governo, especialmente se ele já se apercebe que o seu virtual líder aí, né, sucessor, né, o Alcolumbre, já adota um discurso mais de enfrentamento, né, para não ficar aquela coisa de sai o capacho e entra o cara que vai resgatar, né, a grandeza do Senado. Então, acho que pode ser um pouco nesse sentido. Mas, de toda forma, seja lá o que for, não deixa de ser uma mudança de padrão. Porque até então, o Rodrigo Pacheco era quase como se fosse uma linha de contenção entre o legislativo e o executivo. Essa linha, se não se rompeu totalmente, parece que ela está um pouco mais esgarçada. Aí eu queria dividir com vocês aqui o Mas seguinte, né? Pode antes, falar, antes de o passar Vitor. o outro assunto, eu acho que, lembra que a gente conversava há uns tempos sobre o fator Bolsonaro, o enfrentamento do establishment ainda contra o Bolsonaro e o resquício, aquele negócio do 8 de janeiro, blá, blá. Esse negócio está passando, Sim. né? Tipo, O vai vento ficar está ainda. mudando. Não, Já por mais que passou. você. O Ainda tem vento um está rescaldo mudando. ainda que aparece, mas assim, já é passado. E aí, quando isso se torna passado, fica evidente a fraqueza, a fragilidade do governo. E tudo mais. E aí, esse passa a ser a Tá pauta é cada essa. vez. Assim, eles é, obviamente vão querer trazer sempre à tona essa questão do Bolsonaro, até para disfarçar.
Tá cada Mas vez é mais isso, difícil falar do Bolsonaro, dado a realidade dos fatos, né? Os fatos é estão, isso. como disse o Márcio, estão falando mais alto do que essa agenda, ó, Bolsonaro, o bicho-papão. Eu queria fazer aqui democraticamente, uma Posso, votação. Claro, por favor, posso, Márcio. posso falar um segundinho só, Não, Juca, é rápido. tranquilo. É o seguinte, porque nesse bololô todo, o pessoal do Legislativo, Senado, e deputados e senadores, esses caras estão preocupados com reeleição. A turma do STF não recebe voto. Então, o Lula está se apegando muito em tentar governar via STF, mas isso tem um batente, isso tem um limite. Da mesma forma, quer dizer, esse raciocínio que eu fiz da popularidade do Lula ir caindo, por outro lado, o adversário, né, seja quem for, crescer, o posicionamento anti-Lula, render mais votos do que o posicionamento pró-Lula, para esses caras é importante. Então, eles estão se sentindo mais fortes para bater de frente com o STF. Um Lula com o país crescendo a 5%, conforme disse muito bem o Marcelo, pô, aí é fácil. Mas do jeito que está, né, o cara só fala besteira. Então, o país claramente não está indo para frente. Quem se preocupa com voto está vendo essa situação. E o próprio STF não é maluco de pegar um pato manco lá e bancar o pato manco para frente. Eles não são loucos. Então, Uhum. é essa mudança de contexto que eu estou Então, falando. Próximo. provavelmente o Lula está ficando passado, vai chegar Tá. cada vez mais enfraquecido ao final do seu mandato, e essas raposas aí da política já estão sentindo ali o cheirinho no ar que é que eu moro aqui eu moro afastado de São Paulo, então me transformei num homem da natureza. Então já sei quando vai chover, porque eu sinto o cheiro da chuva chegando, vento de chuva. Esse pessoal é a mesma coisa, eles estão vindo aí, parece que está começando a mudar. Esse esperneio, do nome do Tarcísio, né? Os órgãos de imprensa fazendo editoriais fortes contra o governo e começando a lidar com essa possibilidade do Tarcísio, parece que está mudando o vento. É o seguinte, nós já avançamos aqui para mais de uma hora de bate-papo, e nós temos dois temas que seria falar: da exaustão das redes sociais, um tema sugerido pelo Vitor, super oportuno, mas também não perder a data de hoje de falar do ídolo eterno Ayrton Senna. Queria fazer a seguinte proposta e ver o que vocês acham para não ficar muito longo o nosso bate-papo. Essa questão das redes sociais é um tema recorrente, poderemos tratar aí na semana que vem, e avançar para o tema do dia, né, que ficou por último, que é falar desse fenômeno, né, e extrapolou o esporte, que é Ayrton Senna. O que vocês acham? Podemos deixar isso para a próxima semana? Né? E, então vamos falar do Senna. E eu vou tentar falar sem me emocionar, porque o Senna, para mim, é uma referência lá na nossa empresa. A nossa principal sala de reunião é decorado com itens, né, que remetem ao Ayrton Senna, miniatura de carro, capacete, frases destacadas, porque ele realmente é inspirador. Então, por uma questão de ordem, né, de hierarquia, eu vou falar aqui com o decano. Márcio, hoje a gente faz 30 anos da perda do Ayrton Senna. Eu costumo dizer que, assim como o Marcelo escreveu, né, o que ele está fazendo, né, no dia da queda das torres, todo mundo também lembra um pouco, né, de como é que foi o dia que a gente perdeu esse ídolo aí incomparável. Eu queria que você falasse o que o Senna representa para você, qual o impacto, se você lembra do dia aí, fica à vontade para falar sobre o Bom, Ayrton Senna, que hoje, infelizmente, completa 30 anos da sua morte. bom, eu hoje sou o mais velho do grupo e há 30 anos atrás eu também era o mais velho do grupo, Que é né? uma Só que tremenda todo mundo era coincidência, 30 né? anos mais novo. Tremenda Então, coincidência. eu estava vendo a corrida, como todo mundo estava vendo a corrida, eu acompanhei aquilo ali. Então, o Senna, né, eu sempre digo, o brasileiro é o pior torcedor do mundo, né? O brasileiro é hater do brasileiro. Então, o único lugar do mundo em que falavam mal do Pelé era aqui. Agora ele morreu, Nelson Rodrigues já dizia, brasileiro só respeita o outro em homenagem póstuma, né? Então, o Senna foi um cara que ele teve acima dessas coisas, ele era o ídolo de todo mundo, e ele tem a coisa de morrer no auge, né? Morrer no auge é um negócio, né? É aquela coisa
Lembro de um ícone da minha época, a Leila Diniz, né? A Leila Diniz nunca envelheceu, nunca virou evangélica e coisa e tal, não. Ela morreu no auge. Por isso que a Leila Diniz é a Leila Diniz para nós até hoje. Então, o Senna era um ícone, era uma pessoa que a gente parava para ver, mas tinha gente que falava mal na época, né? Fazia piadinha da sexualidade dele, porque o brasileiro é ruim. Eu fui jogador de vôlei, ninguém acredita, mas eu fui. Joguei, disputei campeonato e tudo. Isso há 40 anos atrás. Hoje eu entro num site de vôlei, né, eu frequento, assisto todos os jogos de vôlei, e eu fico impressionado, de vez em quando eu perco a linha, dou uma chamada lá, porque tem gente, torcedor de vôlei, não é de futebol, que até hoje diz assim: o Bernardinho só joga na seleção, o Bruninho só joga na seleção porque é filho do Bernardinho. Tem Posso que falar um entender palavrão? muito Puta pouco, que pariu! O cara tem que entender muito pouco do negócio. é Mas verdade. porque onde puder falar mal, o brasileiro fala mal do brasileiro. É muito chato isso. É uma longa história. Então, o Senna foi um cara que pairou acima disso. E o fato de ele ter morrido no auge também contribuiu para criar esse mito, essa coisa diferenciada. Então, realmente. É uma história incrível, porque principalmente se você levar em conta que pouquíssimos pilotos, né? Quando o Fittipaldi corria, morria dois por ano na Fórmula 1. Mas quando o Senna entrou, já era um negócio bem mais seguro, né? Então, o fato de ele ter morrido numa situação dessa torna esse mito, criou essa aura maior ainda em torno dele. Então, é pena, era um herói brasileiro, era um cara que carregava a nossa bandeira, e infelizmente se foi e nunca mais nós tivemos assim uma outra unanimidade como a dele. Então, é um dia triste, é triste para a gente lembrar que faz 30 anos que ele não está por aí. Só para fechar, tem, não sei se você sabe, tem um grupo no Facebook de haters do Ayrton Senna, que dizem que ele é um produto. Tem, eu vi esses dias, não acreditei, mas tem. Eles dizem que é um produto da Globo, do Galvão Bueno, e que bom era o Piquet. Que a gente faz com esses caras, rapaz? Eu sou contra a pena de morte, mas tem certos casos que, bom, enfim. Então, não tem jeito, segue o jogo. E você, Vitor? Até hoje eu lembro das circunstâncias, né? Nesse dia, excepcionalmente, eu não estava assistindo a corrida, acabei dormindo até tarde, estava em Curitiba, no final de semana que eu estava, que eu não sei por qual razão não estava nem em Campinas, estava em Curitiba, e eu me lembro claramente como se fosse hoje, meu pai me acordando, ele falando: filho, o Senna bateu forte, venha ver. Naquele momento eu não sabe, pô, bateu, eu fiquei meio até puto, pô, bateu de novo, né? Tipo, começou o campeonato meio mal. Quando eu chego lá na cena, a televisão já naquele ar meio fúnebre, né? E pô, vocês estão me ouvindo aí? Mudou. Estamos ouvindo. Sim, sim. E aquela narração meio mórbida do Galvão Bueno, o Senna esticado no chão, assim, putz, foi um negócio muito, muito trágico, né? Um clima de velório por alguns dias no país todo. E eu gostava muito. Na época, é, você deve lembrar, Estou tentando compartilhar uma imagem do Senna, mas eu não sei se vocês estão ah, vendo é aí. por isso que está Não, só mudando. a sua tela. Só a tela Só, azul, só, né? só Na época azul, ainda é. tinha um pouco você era cenista ou piquetista. Tinha um pouco dessa rivalidade, né? Eu era cenista. Acho que tem até hoje, né? Hoje menos, né? Mas naquele tempo era Tem, muito tem claro. os Senna haters aí, pô. Então tem. Mas depois que, como falou bem o Márcio, né? Depois que o cara se vai, ele muda de patamar. Mas eu era um cenista, né? Eu gostava muito do estilo dele, eu acho que essa vontade de vencer, né? Essa coisa obstinada, profissional, é um cara extremamente profissional, né? Planejamento, a resiliência, e o estilo também, aquele estilo, o antagonismo ao do Prost, né? Aquele estilo que vai para cima. Então eu gostava. Não fica esperando os outros errarem, vai para cima, inclusive muitas vezes na fronteira de cometer erros, né? Tô se arriscando.
eu acho que acaba sendo um exemplo de profissionalismo que transborda o esporte e acaba sendo também um exemplo de sucesso de um país que não tem tantos bons exemplos, né? E essa coisa de ser vitorioso no esporte de elite internacional contra um esporte notadamente europeu, com, né, os colonizadores sendo os grandes protagonistas usuais do esporte. Então, assim, eu acho que ele acaba sendo um fenômeno mundial. Então, tem uma questão que não é só no Brasil. Outro dia mesmo eu vi um depoimento do Prost falando que, pô, mesmo na França torciam contra mim. A França, né? Então, tinha também uma questão de empatia, esse componente também um pouco emocional, né? Apesar de todas essas características profissionais, tinha um componente emocional meio que de amor à profissão, aquela coisa meio que reações mais passionais e tudo mais. Teve o lance da perseguição, o campeonato de 89 claramente foi decidido no tapetão, com a perseguição evidente em cima dele. Então, tem uma série de fatores, e você morrer no auge, né? É um negócio que não acontece quase assim, desconheço. Você morre no auge do exercício da profissão, né? Seria o equivalente ao Pelé ter um ataque cardíaco, mais ou menos Tô assim. tentando compartilhar uma imagem deles, aí não sei se agora vocês Compartilhou, estão Não, vendo. tá tá, legal. o carro, né? Isso. É. Tá E o aqui. fato de, mesmo 30 anos após o evento, ele ainda ser tão lembrado, e mesmo quando você, 30 anos depois, ter passado por várias eras na Fórmula 1, né? Teve a era Schumacher, a era Hamilton, a era Verstappen, ele não é esquecido, ele está sempre sendo colocado ali no panteão. Eu acho que isso dá um pouco da dimensão, né, do tamanho dele dentro desse esporte, né? Para mim, como bem disse ali, para mim ele foi o melhor. Não foi o maior, porque os números vão dizer que são outros, ele nem teve tempo de exercer a, a carreira em sua plenitude, porque teria aí mais uns 5, 6 anos, né? Mas, de fato, é uma data memorável. Desde então, o Brasil carece, né, de grandes personagens. Teve um ou outro bilhareco aí que aconteceu, né? Teve o tênis, teve o Guga, teve pentacampeonato em 2002, 94 também foi campeão, mas depois disso o futebol caiu numa vala comum desgraçada. Pode ser até um tema depois, porque o Mar fez um grande texto sobre o assunto, Já mas nós podemos estamos deixar aí aí na meio que pauta da órfãos. semana que vem. Estamos órfãos, né? De destaques internacionais. É um outro espasmo, né? Então é uma lacuna que ainda não foi preenchida. E você, Xará, qual é a relevância que o Senna tem para você? Como é que foi o dia do acidente? Como é que você analisa esse personagem? No dia eu estava num curso em Campinas, num hotel, então não vi a corrida, né? Então terminou o curso, estávamos lá esperando o transporte e aí veio a notícia, enfim, meio que burburinho, né? Parece que teve um acidente, não sabia muitos detalhes, né? Depois a gente vai, né, no caminho para São Paulo, ouvindo o rádio, não se tinha certeza do que tinha acontecido, porque meio que esconderam ali na época, né, para não ter Sim. que interromper a corrida, né? E, enfim, foi algo, você via, eu lembro de ter ido, pô, torcendo para que a coisa não fosse séria, né? Mas eu não vi imagens, não vi nada, então não deu para julgar. E foi um choque, de fato. Eu lembro assim, eu adorava ver o Senna em corridas, nunca fui um estudioso do assunto, né? Sempre eu gostava da Nunca foi uma plasticidade, né, da nora, corrida dele. né? Endo. Oi? Nunca foi uma nora. Exatamente, nunca. Mas eu lembro, assim, que eu tenho na memória uma entrevista com um companheiro dele do kart, depois da morte dele.
em que ele, como é que é o Senna, tal? Eu falei, olha, é o seguinte, teve um dia que eu cheguei 6 da manhã para treinar, achando que eu estava chegando cedo, e o Senna já tinha dado várias voltas. Estava arrumando o carro, tal. Eu falei, pensei comigo, né? Porque cada começa no kart, achando, né? Aquela coisa, putz, é o primeiro passo, depois eu vou para outras categorias. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, se esse cara, porque o Senna já se destacava na época, né? Se esse cara, que é bom por natureza, chega aqui, eu chego às 6, ele já tá correndo, eu não tenho a mínima chance, ele fala, né? Então é o profissionalismo, né? É a mesma coisa. Dizem que o Pelé era o último a sair do gramado quando treinava, né? Você tem o mesmo depoimento em A relação, por gente, exemplo, ao Kobe Bryant, né? O pessoal que queria acordar cedo chegava lá e já estava treinando. O Tevez, esses dias, falando do Cristiano Ronaldo, que ele chegou um dia que falou: Meu, daqui a pouco eu tenho para chegar antes do cara, eu vou ter que acordar às 5h30 da manhã. Ele que acorda às 5h30 da manhã, que eu vou, né? É então, muito recorrente. a genialidade, na verdade, ela é acompanhada de muito trabalho, né? O cara é Exatamente. gênio também, mas se você não treina, a sua genialidade fica numa caixa de fósforo, né? Então, essa é a lição do Senna, né? Bom, vou respirar fundo aqui, porque eu era o mais fanático dos torcedores do Senna. Quando o Senna morreu, morreu alguém da minha família. Eu fiquei, sei lá, quase que um ano de luto. Eu lembro que na segunda-feira, né, o corpo dele chegou em São Paulo, e naquela época a gente trabalhava de terno e gravata, né? E para eu poder expressar meu luto, eu trabalhei alguns dias com uma faixa preta enrolada no meu ombro. E lembro que aconteceu uma coisa no mercado financeiro que eu nunca tinha visto antes e nunca vi depois. Antigamente, toda negociação na bolsa era feita a viva voz, né? Na sala de operações que a gente convencionou chamar de pregão, porque era o lugar onde os representantes das sociedades corretoras, também conhecido vulgarmente como operadores de pregão, faziam as suas apregoações. Então, todo dia na abertura do pregão, né, o diretor de pregão, atenção, senhores, para as alterações do pregão de hoje, tal ação passa a negociar ex-dividendo, tal, 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 e atenção, senhores, está aberto o pregão. Tocava a campainha e começava aquela gritaria. E naquele dia, de uma forma como nunca tinha acontecido antes, o pregão ficou em silêncio por bem uns 5 minutos. Não que as mesas, às vezes, não estivessem passando ordem, apesar que a maioria das mesas não estava passando ordem. Mas mesmo aquelas ordens que chegavam até o pregão, os operadores não apregoavam. Então, assim, foi um eterno minuto de silêncio que eu nunca mais vi na minha vida. Eu acho que quando a gente fala do Senna, ele era brilhante como esportista, indiscutivelmente, né? O John Barnard, certa vez, engenheiro da Ferrari, né, numa reunião com os pilotos, falou: Olha, eu não tenho culpa se vocês passam a 3 centímetros do muro e ele passa a 1 centímetro só, né? Então, o Senna, esportivamente, ele era um gênio, mas ele extrapolou isso. E acho que para a gente entender o porquê desse culto ao Senna, a gente precisa contextualizar um pouco a coisa, né? Márcio sabe melhor que eu, em 1958, Nelson Rodrigues cunhou a expressão complexo de vira-lata, né? Que é esse sentimento de inferioridade que a gente carrega quase que no nosso DNA. E eu sou de uma geração, a Copa de 70 eu tinha 3 anos de idade, então não me lembrava. Eu sou daquela geração que cresceu com esse complexo de vira-lata latente, né? Nós não ganhávamos uma Copa do Mundo, vínhamos do trauma da seleção de 82, da inesquecível, da brilhante, da maravilhosa seleção de 82, Valdir Pérez, Oscar Luizinho, Júnior e Leandro, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Éder e Serginho. Puta que pariu, que seleção! Isso não era melhor porque o Careca, às vésperas da Copa, teve um ataque lá de ácido úrico, não pôde embarcar uma seleção inesquecível que perdeu num jogo que, se nós jogássemos 10 vezes com a Itália, nas outras 9 vezes nós ganharíamos, mas naquele jogo, uma famigerado Paulo Rossi estava no seu dia e desclassificou o Iluminado. Brasil. Então o Brasil vinha carregando uma ditadura Posso abrir uma militar. divergência para um Pode, próximo papo de boteco? pode. Eu,
eu revi, eu lembro também, sou fã da seleção de 82, mas eu revi o jogo contra a Itália esses dias, melhores momentos no YouTube. A defesa do Brasil era uma peneirada, era Não, muito fraca. aquela bola rolada do Aliás, Cerezo os lá, gols que a terrível. gente. Mas não foi só. Os gols que a gente tomou contra a Itália, gol de time gol de Vasco. O Vasco toma esses gols. É que eu acho que a seleção Então, ela era tão boa e confiante que talvez ali tenha tropeçado na sua própria mas eu, excepcionalidade, porque eu, era um time eu acho incrível. que o Não, time que não explorou coloque, essa não coloque, vulnerabilidade ganhou da gente. não, Mas, Diga aí, enfim, eu Márcio. sei que eu tô, só estou mudando de assunto, não devia nem estar mudando, mas pode ser uma outra conversa. Podemos falar não, depois sobre isso. O que não você acha, coloque isso Márcio? aí na pauta, porque se eu falar o que eu acho da seleção de 82, nunca mais ninguém me chama aqui. Porque Não, tem gente que vai me pegar então, de porrada no Não, meio da rua. 82, olha, a Não mais um seleção de coloque motivo. na pauta. 82 é que nem o Senna, é uma unanimidade. Não vem estragar a unanimidade, por favor. Não, mas podemos fazer o Eu seguinte: não falo, juro. mais um motivo para a gente Não me falar sobre convido. isso. Mas só recuperando esse contexto, né? Então a gente não ganhava uma Copa desde 70, 82 talvez tenha sido a maior frustração, a economia não vinha bem, num cenário de ditadura militar, de hiperinflação. Em 85, na primeira eleição, ainda que indireta, o primeiro presidente civil, Tancredo Neves, adoeceu e não tomou posse. Então a gente estava no chão, a gente estava no chão. E aí começa a surgir aquele rapaz, né? Pilotando lá uma Fórmula 3. Eu lembro que uma vez eu escutei um programa, queria me lembrar e acabei me lembrando, era o Balancê, era um programa da Rádio Globo, apresentado pelo Fausto Silva, e o Faustão recebendo o seu Milton, pai do Senna, e o Senna correndo na Fórmula 3 inglesa, falando da dificuldade de se manter na Europa, qual de patrocínio e tudo, e aí em 84 ele vai para Toleman, né? E em 85 morre o Tancredo, então a gente tinha toda aquela carga, e a cereja do bolo foi o jogo Brasil e França na Copa de 86, que numa disputa de pênaltis, coitado do nosso goleiro Carlos, um goleiro muito bom, mas naquela disputa ele pulou 4 vezes para o lado errado. Na vez que ele pula para o lado certo, a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Bom, o país está na lona, o país está no chão. No dia seguinte, em Detroit, o Senna ganha a corrida e pela primeira vez na sua carreira, exatamente sabendo da dor da população brasileira, ele encosta o carro na volta da vitória, fala com o fiscal de prova que pega uma bandeira de um torcedor e ele dá a primeira volta. E ali ele começa a resgatar e talvez dá para a gente um único gostinho de ser brasileiro. Eu costumo dizer, eu sempre falava, né? Quando eu chegava no Brasil, eu brincando na fila da imigração, eu falo, aproveitem esse momento. Que a única vantagem de você ser brasileiro é quando você chega no Brasil, você passa batido ali pela fila de imigração enquanto os estrangeiros têm... Então, aquele momento é raro, né? Você tem que curtir aquele. Eu ia passo a passo, só para poder curtir, ter alguma vantagem de ser brasileiro. E eu acho que o Senna, de certa maneira, nesse contexto aí todo, né? De sair de ditadura, de inflação, de uma corrupção. Vamos lembrar, né? Em 1989, na música do Cazuza, era Brasil Mostra Tua Cara. Nós tivemos a primeira novela na história do Brasil em que o vilão, no final, se dava bem. O Marco Aurélio foge do país no seu jatinho e ainda dá uma banana para o Brasil. Então o Senna surgiu como uma contraposição a tudo isso, né? O herói brasileiro era o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, a maior expressão do que talvez a gente seja como povo. E o Ayrton Senna, né, mostrou que a gente podia ser diferente. O Guilherme Benchimol assina hoje um artigo no Brasil Journal que ele fala, né? Talvez que a gente era a lei de Gerson, ser a lei do Ayrton, né? Do cara dedicado, íntegro, intenso, que vai lá e que então ele extrapolou essa esfera do esporte e acabou se tornando uma referência de dedicação, de tenacidade, e eu acho que isso explica um pouco. E tem uma coisa que eu fico me perguntando às vezes se é obra do acaso. A Marilyn Monroe não poderia ter morrido velha, né? A imagem que nós temos da Marilyn Monroe é ela, linda, exuberante, no auge da sua beleza. O James Dean não poderia ter morrido velho, né? Ele tinha que ter morrido com aquela figura jovem, aquele rapaz bonito, né? Assim foi com a Janis Joplin, né? Com o Pop Bob Marley. Eu acho que o Senna entra nesse hall de pessoas que parece que veio aqui cumprir uma missão e que partiu de uma forma trágica, né? Mas que de uma maneira talvez também tenha mitificado ele. E a gente não tem uma imagem do Senna velho, a gente não tem uma imagem do Senna decadente. Eu acho que tudo isso compõe essa figura
que, a meu ver, é muito mais do que um esportista, é um patrimônio nacional, e que realmente eu estou até surpreso de conseguir falar dele, sem me emocionar, porque para mim é uma das minhas maiores referências. Esses dias em casa aqui, eu tenho recorte de jornal de mais de 30 anos. O meu filho Caio, hoje com 34 anos, eu mandei ali na Corsa, que é uma loja de macacão, de equipamento esportivo, que fica em frente ao Autódromo de Interlagos, uma loja especializada em fazer macacões para os pilotos. E eu fui lá na Corsa, levei as medidas do Caio, comprei pequenininho, tinha 3 anos, o Caio é nascido em 90, né? E comprei os bordados do Banco Nacional e fiz um mini macacão. Pô, eu lembro que eu andava com meu filho no shopping center e parava, porque todo mundo era fã do Senna, e o Caio ainda tinha um cabelinho meio parecido com ele, então realmente o Senna acho que marcou muito nossas vidas. E só para concluir aqui e tentar acabar sem me emocionar, eu estava assistindo a corrida, como não poderia ser diferente, né? E houve o acidente. E eu praticamente tive certeza ali na hora de que a gente estava falando de uma fatalidade, mas eu lembro que eu tinha comprado ingresso para assistir com meus filhos TV Colosso, que era um programa que tinha na televisão, de uns cachorros e tal, e ia assistir com eles no teatro. E lá fui eu, né, contendo as lágrimas no carro para os meninos não perceber, mas de alguma maneira, né, estavam o Caio, o Henrique ainda não tinha nem nascido nessa ocasião e não queria deixar transparecer. E estamos ali assistindo o teatro, e eu com o Walkman, né, Walkman é uma comunicação novo, né, tentando ouvir as notícias para ver se tinha alguma novidade. E eu lembro que um menininho assim de uns 8, 9 anos para minha frente, tio, tem alguma notícia do Senna? Eu falei, ainda não, filho. Falou. Aí o menino falou assim pra mim: ele vai ficar bom, né, tio? Eu falei, não, filho, ele vai sobreviver, né? Ele é o Senna. E eu lembro que na Avenida Paulista, depois do show, voltando para casa, estava sintonizado na Rádio Jovem Pan, eu ouvi o Milton Neves dar a notícia do falecimento, a notícia que na televisão foi dada pelo Léo Batista. Então, que qualquer que seja a religião de cada um, seja onde estiver, se num plano superior, ou se nas nossas memórias, nas nossas almas, onde quer que esteja, que o Senhor esteja em paz, e que pelo menos a gente tenha ele como referência num país onde falta tanto espírito público, que ele siga sendo um exemplo, e que, quem sabe, né? Ele consiga, com esse aniversário de 30 anos do falecimento dele, os mais jovens procurem se informar sobre quem foi Ayrton Senna, e ele consiga extrapolar a nossa geração aqui e ser uma referência para as próximas gerações. Ufa. Bom, a gente sempre encerra o nosso bate-papo com bolas dentro, bola fora, as dicas. Eu vou começar aqui pelo Marcelo. Marcelo, alguma bola dentro, alguma fora, alguma dica? Vamos lá. Bom, bola dentro para você. Teve a ideia de convidar o Márcio para o nosso papo aqui. Eu diria que bola fora pelo tanto que a Bola, gente demorou, mas humildemente agradeço e pelo homenageado concordo. minha bola fora vai para o Brasil Journal, que patrocinou, na verdade foi mídia partner daquele evento em Londres, que Meu Deus, que juntou, vergonha. enfim, a coisa, cada notícia que sai vai piorando a situação, né? Quer Um dizer, Scott, né? patrocinadores ocultos. Como é que assim, o Brasil Journal é um veículo de comunicação em tese sério, né? Que é lido pela Faria Lima, tal. Bom, eu me descadastrei, porque de fato, assim, os caras não têm noção do que estão fazendo, não é possível, né? De ser mídia partner de uma vergonha dessa. Enfim, bola foríssima. E minha dica é uma hamburgueria, chama Borracheria, em que o dono faz questão de dizer que só tem um ponto, é mal passado. Então, você vai lá comer É ótimo. hambúrguer, tem que ser mal passado. É o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Eles falam, é um hambúrguer com a mistura de cupim com costela, você É já imagina, Pinheiros, né? né? É, lá na João Moura. Isso. Olha, eu vou te Tinha um outro dizer, nome antes, é, ela tinha antes tinha um outro nome, era Underdog. é, pode ser. Bom, enfim, É eu isso. Tem um conheci açougue na frente, agora, né? E você, Vitão? Qual que é a sua bola Borracheria. Espetacular. dentro, sua Eu, bola fora eu, e sua eu, dica? eu endosso essa dica do Guto, de fato, um dos melhores da cidade, se não o melhor. A dica, eu até passei um vídeo, uma ultrapassagem do Senna, câmbio manual em cima do posto. Sensacional. Passei lá no
Alguém tem que buscar aí na internet, mas são 2 minutos, né? Tem narração, só o som do carro. A- Aquela ultrapassagem foi fantástica, né? E Ah, era pelo uma coisinha que eu automobilismo esqueci de raiz, né? falar. Nas duas vitórias do Senna em Interlagos, eu estava no autódromo. Foi apoteótico. Você invadiu o autódromo também naquela vez, não? Não, porque na primeira vez eu estava num setor que ficava de frente com o final do S do Senna e em que eu enxergava a totalidade da reta oposta, mas vista de por trás. E o pessoal que conseguiu invadir a pista é exatamente quem estava na lateral da reta oposta. Então, onde eu estava, além de distante, não tinha como. Era humanamente possível invadir dali. Mas o pessoal que estava na reta oposta à reta dos boxes invadiu e foi sensacional. E na segunda vitória dele, choveu, eu lembro do Prost vindo perdendo a aderência na reta dos box e a torcida levantando assim, né? Antevendo que ele perderia ali a tangência da curva, comemorando como se fosse um gol. Lembro da torcida fazendo assim, né? Com as mãos, pedindo para que as nuvens fossem para Interlagos e que chovesse, que o que acabou acontecendo, né? E foi uma vitória espetacular. Essa eu vi do setor E, né? No final da reta dos boxes, no começo do S do Senna. Então eu tinha uma visão muito privilegiada, porque eu vi os carros chegando no S do Senna e vi eles saindo. Então pude ver o Senna chegando ali de frente. Foi incrível. 91 e 93 foi demais. Bom, a dica, você repetiu a dica do Xará e a bola dentro e a bola fora, qual é, Vitor? A bola fora tem essa festa em Londres, tem a festa do Sarney, né? Nós Opa, não falamos, Putz, foi fantástica a bacana. festa. não Aquele falamos. Essa, encontro do olha, Dirceu com. valia incluir no próximo Já programa, hein? temos dois temas. Aquele encontro do Zé Dirceu com a Arruda, pouca coisa traduz tão bem o Brasil quanto aquele encontro. Não, o Flávio Dino, né? Flávio Lindo. Dino. Flávio Dino e Sarney, né? É uma coisa linda, né? Depois teve alguns canais que mostraram depoimentos do Flávio Dino sobre o Sarney na época em que era candidato a governador. Foi lá Sim. beijar a mão do Sarney. É, assim, o Brasil é isso, né? É um reflexo da nossa realidade. E a bola dentro? A, a bola dentro, não tem bola dentro. Eu vou dar uma bola dentro para a torcida do Vasco, que mesmo diante do maior vergonha, talvez, o Vasco é especialista em passar vergonha, né? Assim, uma atrás da outra, mas eu acho que essa, vou falar que nos últimos 5 anos, talvez tenha sido a maior. Mesmo diante dessa maior vergonha, se comportou civilizadamente, o que obviamente é o esperado, mas que Mas não. teve torcedor que eu vi focado em close, Vaiando. vaiando o time. Eu Vai vi, vaiar, não vou pode, Vaiando, falar né? sim. Vaiar, nome, pode. não vou falar nomes, mas torcedores notórios, pessoas de É. grande garbo e elegância, né? Perdendo a Celebridades, linha. né? E ali, diante daquela tragédia, Ah, se manifestando ali como o mais Ali comum era dos a tragédia, populares. a tragédia não tinha sido consumada, estava 1-0 só. Só 1-0 Mas naquele se momento. comportou no final civilizadamente, dava tudo chegaram a risada. aplaudir o Criciúma e não partiram para o vandalismo. Então, parabéns para a torcida do E, Vasco aí e- pela sua civilidade. Não sei se vocês estão me ouvindo, se é a minha internet ou de alguém aí que não está bem. Vou pausar um pouquinho aqui até voltar à internet. Pronto, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quer dizer, um meio ao vivo, meio gravado, mas enfim, estamos lá, já está valendo. Concluindo aí o Vitor, perdão, a sua bola dentro então é para o Vasco, é, torcida do Vasco, a calma. torcida do Vasco, é O verdade, Vasco jamais, né? tá certo. A sua dica se dividiu com o Xará, né? E a bola fora, Né? A bola fora pro Festa de Sarney, Festa em Londres. fechado. Então vamos passar para o Márcio. Márcio, qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? Eu esqueci de te avisar, devo ter te pego de Pois, surpresa, mas não tem pois problema não. é. Também não é obrigado. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos É lá. isso Eu estava aí. ouvindo ele falando e, bom, bola dentro, assim, para mim foi a Superliga de Vôlei masculino e feminino desse ano, que teve uma audiência como nunca teve antes. Os finais foram em Recife, foram jogos espetaculares para quem gosta. O público do vôlei no Brasil aumentando absurdamente.
Um cara que jogou vôlei na década de 70, que ia 10 pessoas no ginásio, né? O pai, a mãe, a namorada, e tal, ver assim o vôlei virar esporte de multidão é muito legal. Eu gostei muito, tá? Bola fora para o treinador do meu time, né? O Renato Portaluppi, pela palhaçada que patrocinou lá, não sei se todo mundo viu, lá no jogo contra o Bahia, o Grêmio tomou um banho de bola, não viu a cor, e no final alguém do banco foi expulso, ele teve uma crise histérica, ele acha que ele manda no mundo, tirou, fez uma coisa que nunca eu vi na história, pô, tem 72 anos, o treinador histérico mandando o banco todo embora, uma coisa ridícula, e o pior, na internet, 13 em cada 4 gremistas apoiam. Aí realmente foi aí que eu me inspirei para escrever aquele artigo, né? Quer dizer, é a teoria conspiratória. Então, a E a bola fora do dica? Renato. Olha, a dica, eu raramente vejo Globo News, tem dois caras da Globo News que eu vejo, é o Gabeira e aquele argentino, Ariel, como é que é? Ariel Palácios? Palacios. Ariel Palácio, né? E aí, casualmente, eu vi, e ele está lançando um livro, não sei, é aquele Não Li e Já Gostei, é Bizarrices da Democracia Latino-Americana, alguma coisa assim. Tem bizarrices no Deve texto. ser um FEBEAPA em escala O latina. FIPEAPA, só que não tem Brasil, é só país. Já Então, chega também, né? a história que ele contou do Perón assim, é fantástica, da morte do Perón, o spoiler que ele deu, né? Quando o Perón morreu, disse que tinha um dos ministros do Perón que era tipo ocultista e coisa e tal, e dizia que é, tinha sido auxiliar do Perón quando o Perón era faraó no Egito, e ele trabalhava junto com o Perón. E diz que ele pegou o cadáver, sacudiu e disse assim: acorda, faraó. Isso é a cara da América Latina. Né? Só de ouvir essa história eu já fiquei com vontade de ler o livro. Né? Então Deve já ser temos legal a para. dica aí. Oi. Já ficamos Não, então a com essa dica é dica. essa. Eu vou tentar Bom, descobrir onde é que eu compro esse livro. bom, a minha bola fora não poderia ser diferente para esse evento do STF. É difícil até de falar, é difícil comentar, especialmente pensando nos riscos que isso acarreta, né? E os limites que a civilidade impõe. Também limitado pela civilidade, pelos riscos de processo. A minha bola fora também para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, né? Que nos brindou aí com uma fala sobre que o agro está restrito apenas e tão somente à exportação e que o garante a segurança alimentar brasileira é o MST e a agricultura doméstica. É de uma geguialidade, né, é difícil comentar sem correr o risco de descambar para ofensa, processo, O, banimento de rede o social e o que o Porto, valha. essa fala demonstra porque o governo Lula está como está. Eu tive essa. A minha sensação é assim: meu Deus, olha quem governa a gente. Olha É essa isso. fala, né? Porque se essa fala for fruto do entendimento dele, é desastroso. Se essa fala, ainda que não seja fruto do seu entendimento, é a expressão fiel da agenda que se tenta vender, não é menos pior. Então não tem alternativa, né? Mesmo que não seja uma, mesmo que seja só uma desonestidade intelectual, não é menos grave por conta disso. Bom, a minha bola dentro, pelo conjunto da obra, para o Ayrton Senna, não poderia ser diferente. E a minha dica vai no mesmo sentido também, nos próximos dias aí, se eu não me engano, lá para o dia 24 do próximo mês, a Netflix lança uma série documentária. Uma amiga do meu filho, a Vivi, trabalhou na produção e disse que a coisa tá primorosa. E eu quero encerrar esse nosso bate-papo hoje dando as super boas-vindas ao Márcio. O Xará deu uma bola dentro para mim por ter convidado você, mas assim, eu aceito humildemente essa bola dentro, mas eu acredito que não mereço, porque eu acho que a gente, pelo que a gente viu hoje aqui, pelo que já havíamos visto outra vez, acho que a gente demorou. Fico me perguntando
Por que que não fizemos esse convite antes? Mas antes tarde do que nunca. Então seja muito bem-vindo. Semana que vem a gente está aqui. Até lá, vamos ver se a Nora manda fotografia para a gente. Se não, aí a gente vai começar a acionar o nosso departamento pessoal para tomar as medidas cabíveis. Vitão, muito obrigado aí. Marcelo, Xará, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra para mais um bate-papo. Já temos 2 temas na pauta, que é a questão do futebol, né, o escândalo do futebol, se de fato tem, e a questão da exaustão das redes sociais aí, que uma semana a mais, provavelmente elas estarão ainda mais exaustas. Mas é isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Um abração para todos. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Obrigado.